Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos agora trabalhar o princípio da indisponibilidade. Esse é um princípio que, geralmente, quando ele é cobrado, ou ele é cobrado do ponto de vista meramente conceitual, ou ele é inserido em um caso concreto e você vai ter que trabalhar em cima desse princípio. Então vamos lá. A ideia do princípio da indisponibilidade, aqui na tutela coletiva, é bem semelhante, refiro-me ao conceito, tá? A concepção do princípio, tá? Não é a mesma ideia, me refiro à concepção. É a mesma concepção de que você estuda lá no processo penal do que tange a ação penal pública. Qual é a ideia? Pode o legitimado coletivo dispor da demanda coletiva? Vejam que eu não me referi a nenhum legitimado coletivo específico, mas vamos começar com uma pergunta. Pode o legitimado coletivo dispor da demanda coletiva? Sim, não ou talvez. Vamos lá. Para que você entenda e consiga responder essa pergunta de forma bem técnica e objetiva, eu separei um roteirinho para vocês. Primeiro ponto do roteiro. Anota o seguinte. O legitimado coletivo, ele não é o titular do direito material subjacente. O legitimado coletivo não é o titular do direito material subjacente. E isso é óbvio, porque o legitimado coletivo ostenta legitimidade extraordinária, ou seja, ele é substituto processual. Então vamos lá. Qual vai ser o problema? Se você fixa como premissa que o legitimado coletivo não é titular do direito material subjacente, que é o direito transindividual, se ele dispuser, porventura, dessa demanda coletiva, vai gerar um problema para a proteção desse direito material coletivo. Porque se ele propuser a demanda e depois dispuser da mesma, qual vai ser o problema? Não haverá uma tutela efetiva desse direito material transindividual. E aí a gente gerou realmente um problema. A coletividade vai ficar desprotegida. Segundo detalhe importante. No que tange, aí eu vou especificar ao Ministério Público. No que tange ao arquivamento dos procedimentos investigatórios, tanto procedimento preparatório quanto inquérito civil. O regime jurídico do arquivamento desses procedimentos investigatórios, esse regime jurídico, ele é rígido ou ele é flexível? Ele é rígido ou ele é flexível? Repara a ideia, a essência que eu quero passar para vocês no que tange a rigidez e flexibilidade. Eu, promotor de justiça, instaurei um inquérito civil. Verifico ao longo da instrução desse inquérito, desse procedimento, que não restou comprovada a participação do sujeito que eu investigo, ou verifico que não restou comprovada a ocorrência do fato ensejador desse inquérito civil e desejo arquivar. Basta a minha vontade pessoal? Se você responder que sim, esse regime é flexível. Se você responder não, professor, não, há um procedimento para esse arquivamento, então é um regime rígido. Vejam, há necessidade de uma promoção expressa e fundamentada, por isso que a maioria sustenta que não há que se falar em arquivamento implícito. Tem que ter uma promoção expressa e fundamentada. Tem que haver reexame necessário realizado pelo órgão colegiado superior, no âmbito do MP estadual, Conselho Superior, no âmbito do MP da União, Câmara de Coordenação e Revisão. Então vejam, além de ter uma promoção expressa e fundamentada, tem que haver reexame necessário. Então, regime rígido. Com base nessa ideia de regime rígido, alguns autores dizem assim, bom, se há esse regime rígido, então significa dizer que não há disponibilidade da tutela coletiva. Ela é indisponível. Beleza. Terceiro item. Se o legitimado coletivo abandona ou desiste da ação coletiva, ou se de alguma forma dá causa à extinção
da ação coletiva sem resolução de mérito. Está encerrada a relação processual? Estará encerrada a relação processual? Resposta segura: não. Haverá a assunção do processo ou a assunção da legitimidade. Depende do caso, né? Se já era legitimado originário ou não. Então haverá a assunção do processo ou a assunção da legitimidade, ou seja, haverá uma sucessão processual. E aí vem os autores e falam, bom, como haverá sucessão processual, então eu não posso afirmar ser disponível a tutela coletiva. Então vejam, eu coloquei esse roteirinho dividido em 3 pontos justamente para mostrar a vocês por que esse tema é importante e como ele pode ser cobrado de vocês. O que tem no nosso roteiro? O legitimado coletivo não é titular do direito material. O regime jurídico do arquivamento do procedimento investigatório ele é rígido. Há um reexame necessário desse arquivamento. 3. Ainda que se dê causa à extinção do processo sem resolução de mérito, essa não é a solução imediata. Primeiro, abrir-se-á a oportunidade para que o outro legitimado assuma a condução do processo. Ou seja, antes de extinguir o processo, haverá oportunidade para sucessão processual. Fechou? Então, beleza. Esse é o roteiro. Bom, aí vem a grande discussão. Vamos imaginar que um determinado legitimado coletivo verifique, no curso da relação processual, a necessidade de abandonar ou de desistir da demanda coletiva. Sei lá, ele verificou, olha, cara, o que eu sustentei aqui na minha inicial não está comprovada, essa instrução aqui não está bacana, eu quero desistir dessa propositura. Se porventura isso acontecer, haverá a oportunidade processual ou procedimental, como queiram, haverá a oportunidade para ocorrer a sucessão processual. Isso a gente já sabe. Artigo 5º, parágrafo 3º, combinado com 15 da LACP, 9º, combinado com 16 e 17 da Lei de Ação Popular. Até aqui, tranquilo. Bom, quais são os problemas que vão surgir em decorrência disso? Então, verificada essa situação que eu acabei de colocar, o legitimado coletivo promove a demanda, mas desiste dessa demanda coletiva. O que deve acontecer? Aí eu já coloquei para vocês mais um roteirinho. Primeiro passo do roteiro. O juiz da causa, o juiz responsável por esse processo coletivo, ele tem que obrigatoriamente expedir editais para convocar os interessados em assumir a condução do processo coletivo. Mas como assim convocar interessados? Obviamente aqui interessados, leia-se, legitimados coletivos. Preferencialmente, qual vai ser o legitimado coletivo? Ministério Público. Ah, professor, por que você está falando isso? É porque você é promotor? Não, cara, estou falando isso porque o Ministério Público, qualquer que seja a ação coletiva, ele vai intervir de maneira obrigatória. Então, naturalmente, qual vai ser o primeiro legitimado coletivo a ter ciência disso? Ministério Público. Tudo bem? Beleza. Mas será que esta publicação de edital vai ter como destinatário o MP? Eu sustento que não. Não no sentido de vedação. Eu sustento que não no sentido de necessidade, como eu acabei de falar. O MP, ele já é órgão interveniente na tutela coletiva. Então você não precisa expedir editais para convocar o membro do MP. Basta intimá-lo. Olha, ilustre membro do Ministério Público, houve a desistência dessa ação. Abra o visto para o Ministério Público. Como que você se pronuncia? Você vai assumir a condução ou não vai assumir a condução? Aí isso já é uma outra questão. Se existe essa obrigatoriedade ou não da assunção. Daqui a pouco a gente vê isso. 3. E se o Ministério Público cientificado disser assim, olha, não quero assumir a condução desse processo. Qual deve ser o próximo passo? Aí eu sustento o seguinte, se o Ministério Público foi intimado, teve ciência de que houve a desistência desse processo e diz,
não tem o interesse procedimental em assumir a condução desse processo, aí deve o juiz procurar os demais legitimados coletivos. Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma observação. Vou fazer duas notas aqui para vocês. Duas notas. Primeira nota. Pode o MP desistir da ação coletiva? Pode o MP desistir da ação coletiva? Para uma primeira tese, o MP não pode desistir da ação coletiva, porque vige sobre o Ministério Público a obrigatoriedade e a indisponibilidade da demanda coletiva. Então, ele não pode desistir da ação coletiva. Ademais, o artigo 5º, parágrafo 3º, quando se refere a abandono ou desistência, faz referência ao termo associação autora. Ou seja, não inclui Ministério Público. Tanto é verdade que no próprio 5º, parágrafo 3º, há uma referência expressa sobre quem vai suceder o legitimado anterior, que é o Ministério Público. Então, seria uma contradição dos próprios termos. Essa é uma primeira tese. Segunda tese. O Ministério Público pode sim desistir de uma ação coletiva, desde que o faça mediante promoção expressa e fundamentada. Desde que o faça mediante promoção expressa e fundamentada. Por exemplo, você pode pedir a desistência se houver perda superveniente do interesse procedimental. Pô, se houve perda do objeto da ação, por que você vai prosseguir? Então, eu posso pedir a desistência. Então, essa segunda tese é o seguinte, dependendo do caso concreto, essa desistência pode sim acontecer. Tudo bem? Então, é verdade que esse termo associação autora deve ser lido em sentido amplo. Essa é a primeira nota. Se pode o MP ou não desistir da ação coletiva. Segunda nota que eu acho que é importante vocês fazerem aí no caderno de vocês. E aí, obviamente, quando eu falo caderno, é sentido amplo, tá? Porque eu sei que muitos de vocês usam computador. Repara o seguinte. O Ministério Público desiste. Qual deve ser a postura do juiz? Qual deve ser a postura do juiz? Há autores que dizem assim, deve o juiz, se concordar, homologar a desistência. Bem, concordo. Se ele concorda com a desistência, homologa, acabou ali. Mas e se o juiz discordar dessa desistência? E se o juiz discordar dessa desistência? O que deve fazer? Bom, duas teses. Primeira tese, deve o juiz remeter o feito ao PGJ, com uma aplicação analógica do artigo 28 do CPP. Então, manda lá para o PGJ, na forma do artigo 28 do CPP, obviamente, a aplicação por analogia, para que o PGJ se manifeste. Se o PGJ concordar, perfeito, tem que homologar a desistência. Se o PGJ não concordar, ele deve nomear outro membro do Ministério Público para prosseguir no feito. Essa é a primeira tese com a qual eu não concordo. Segunda tese, deve o juiz remeter o feito para análise do órgão colegiado superior, na forma do artigo 9º da LACP, ou seja, a aplicação por analogia do regime jurídico do arquivamento do inquérito civil, porque essa desistência equivaleria a um arquivamento desse procedimento. Essa tese tem a minha simpatia, e eu vou dizer por quê. Porque a solução ficou presa ao microsistema. A solução está no microsistema. Então, na minha opinião, deve o juiz cientificar o órgão colegiado superior para que ele homologue ou não essa desistência, ou melhor, para que ele se manifeste se concorda ou não com essa desistência. Então, essas duas notas eu reputo importantes. Bom, quarto detalhe. Então, eu fiz essas duas notas no terceiro detalhe. Quarto detalhe importante. Lembra que eu falei sobre a expedição de editais, a publicação de editais, enfim. Essa expedição de editais, ela independe da vontade do réu. Você vai pensar assim, professor, mas o autor desistiu, se o réu concordar com a desistência, matou. Não. Aqui é a primazia da solução do mérito, lembrem-se. Então, a expedição desses editais para convocar os demais legitimados coletivos independe da vontade do réu.
Então não se aplica ao processo coletivo o artigo 486, parágrafo 6º do CPC. Não se aplica ao processo coletivo a regra do artigo 486, parágrafo 6º do CPC. Porém, pode ser aplicada a regra do artigo 485, parágrafo 1º do CPC. Porém, pode ser aplicada a regra do artigo 485, parágrafo 1º do CPC para os casos de abandono. Fechou? Quinta ideia. Essa publicação de editais, para grande parte da doutrina, só vai fazer sentido se a relação jurídica processual já houver sido triangularizada. Ou seja, autor e juiz é uma relação angularizada. Depois que o réu foi citado, a relação jurídica processual foi triangularizada. O que significa essa ideia? O que a doutrina quer passar com essa ideia? Para a doutrina que sustenta isso que eu acabei de falar para vocês, para a doutrina, só haverá expedição de editais se a relação jurídica processual já foi triangularizada, ou seja, após a citação do réu. Antes da citação do réu, não haveria necessidade disso, porque aí já poderia o juiz homologar diretamente. Eu não sei se eu concordo expressamente com isso, não. Para mim, já é um pouco... Eu não concordo muito, não. Para mim, deveria haver expedição de editais, sim, por causa do princípio da primazia da solução do mérito. Mas a doutrina sustenta isso. Sexto tópico, sempre lembrando, isso eu já falei, sempre lembrando, qualquer que seja a causa de extinção do processo sem resolução de mérito, qualquer que seja a causa de extinção do processo sem resolução de mérito, pode haver a sucessão processual. Tranquilo? Esse é o sexto caso. Sétimo caso. Eu falei que ia falar isso, está um membro do MP jungido a assumir a condução do processo? Está um membro do MP jungido a assumir a condução do processo? Qual é o caso? O legitimado coletivo abandonou ou desistiu da ação coletiva. O juiz intimou o membro do Ministério Público a se manifestar. O membro do MP estará jungido a assumir a condução desse processo? Sim, não ou talvez. Para uma primeira tese, em virtude da aplicação da indisponibilidade, da obrigatoriedade da tutela coletiva, está sim o membro do MP jungido a assumir a condução desse processo. Não fará parte da sua escolha qualquer conveniência ou oportunidade. Ele estará jungido a fazê-lo. Eu não concordo. Para mim, faz mais sentido a segunda tese. Para mim, faz sentido a segunda tese. Para a segunda tese, temos que separar fase de conhecimento da fase de cumprimento. Se a hipótese for da fase de conhecimento, não haverá que se falar em obrigatoriedade. Deve o membro do MP avaliar se há conveniência ou não na assunção do processo. E não conveniência no sentido de sentimento pessoal, não. Porque ele pode ter em suas mãos, por exemplo, uma ação popular totalmente desprovida de nexo. E isso não é tão raro quanto vocês imaginam, tá? Uma ação popular completamente desprovida de nexo, sem o menor sentido. Então ele não vai assumir a condução desse processo. Ele vai concordar com a desistência, com a homologação da desistência ou com a homologação do abandono, ou seja, com a extinção do processo. E isso, repito, para a fase de conhecimento. Agora, se for a fase de cumprimento de sentença, muda um pouco de figura. Se for a fase de cumprimento de sentença, percebam a singeleza. Já existe em favor da coletividade, um título executivo judicial. Se já existe um título executivo judicial em favor da coletividade, significa que já houve a resolução do mérito e ele foi favorável à coletividade. Então não fará parte da escolha do Ministério Público assumir ou não. Nesse caso,
é um dever do Ministério Público. Aí sim o Ministério Público estará jungido a assumir a condução desse cumprimento de sentença. Tanto isso é verdade que basta uma leitura rápida dos artigos 15 da LACP e 16 da LAP para que vocês concordem comigo. Vocês vão perceber que o legislador usa o verbo deverá e não poderá. E o oitavo detalhe do nosso roteirinho. Oitavo detalhe. Lembrem sempre que existem dois tipos de processos coletivos. Processo coletivo comum, processo coletivo especial. Nos processos coletivos especiais, não se aplica esse regramento. Então, esse regramento que eu acabei de apresentar a vocês não se aplica aos processos coletivos especiais. Deem uma olhada nos artigos 5º e 12-D de dado, artigos 5º e 12-D de dado, da Lei 9868 de 99. Então, repito, esse regramento que eu vos apresentei não se aplica aos processos coletivos especiais, porque lá tem um regramento expresso, artigos 5º e 12-D de dado, da Lei 9868 de 99. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Bons estudos a todos!